Olá, estudante do sétimo ano. Tudo bem com você? Vou me apresentar, me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e hoje serei o responsável por conduzir a semana 2 do PET 3, ok? Vamos lá relembrar um pouco, né? Na semana 1, nós vimos um pouco do espaço rural brasileiro, conhecemos um pouco desse espaço em construção, dinâmico e importante, no caso economicamente para o país. Hoje vamos dar continuidade, porém a parte 2, como eu deixei lá na aula da semana 1, falando sobre a questão do agronegócio. Então hoje nós vamos frisar muito desse mercado que cada vez mais ganha destaque no país, né? Muitas vezes você fala do agronegócio, mas o que seria esse agronegócio? Qual a importância dele? Por que ele ganhou destaque nos últimos tempos, né? Ou seja, aí nós vamos frisar mais nesse processo, perfeito? Então, para a aula de hoje, nós vamos falar sobre, olha lá, você vai conhecer sobre o agronegócio, né? Sua importância na balança comercial brasileira e como atividade incentivadora da expansão da fronteira agrícola do país. Ou seja, o agronegócio ganhou importância e destaque economicamente para o país. Então, muitas vezes você deve falar do lado do famoso PIB, né? O Produto Interno Bruto, aquilo que se produz é a riqueza que produz dentro do país. E está muito ligado ao agronegócio, uma delas, né? Dessa riqueza, porque eles pegam todos os vários setores da economia. E o agronegócio ganha destaque nesse PIB, né? Nessa produção interno bruto do país, ok? E é hoje que nós vamos conhecer o que significa, né? Vamos lá. Olha só, aqui eu coloquei um texto aqui para a gente entender, interagir um pouco desse agronegócio, como é que funciona, né? Qual é que é a dinâmica dessa produção. Olha só, o agronegócio brasileiro é um dos mais representativos do mundo, sobretudo no que diz respeito à dinâmica de exportações. Olha lá. O Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar e cana-de-açúcar. E também o segundo maior exportador de carne bovina e o maior exportador de carne de frango, sendo também o quarto do mundo na venda internacional de carne suína. A tendência é que os lucros produzidos nesse setor intensifiquem-se ainda mais, com altas estimadas em 40% nos próximos anos, segundo o Ministério da Agricultura. Olha só a importância do país em relação às exportações. Então aqui o agronegócio ele vai entrar justamente nessa produção, transformação desse produto e chegar até o consumidor final. Ou pode ser internamente ou externamente, mas boa parte dessa produção, desse agronegócio, é para fora. Ou seja, a maior parte daquilo que se produz de carne, produtos aí igual o café, entre outros, vai muito para fora, pela exigência do mercado internacional. Então nós temos aí inúmeros compradores, né, de vários países aí que compram nossos produtos. Você tem a União Europeia, você tem os países nossos vizinhos aqui, como a Argentina, Uruguai, o Chile, né, que também são grandes compradores. Você tem os próprios Estados Unidos, aí a maior economia do mundo, né, que tem aí a forte economia mundial, mas compra muitos produtos nossos do Brasil. Você tem na Ásia, você tem Japão, você tem China, ou seja, você tem muitos países aí que buscam os nossos produtos, que precisam dos nossos produtos. E aí por isso que o Brasil ganha destaque em relação à questão do agronegócio. Mas aí vem a pergunta, para a gente entender um pouco, né? Mas fala assim, mas o que seria esse agronegócio? Ele é o quê? O que significa isso? Vamos lá entender? Ele diz respeito a todas as atividades econômicas que se relacionam com a produção e comercialização de produtos agrícolas, constituindo um mercado amplo e bastante presente no dia a dia das pessoas. Seu impacto atinge diversos segmentos de mercado. Lembra quando eu falei sobre a questão do espaço urbano, muito interligado com o espaço rural? Tem muito a ver com isso aqui, porque ele vai atingir vários segmentos do mercado, tá? Desde uma universidade, desde uma indústria,
desde de um maquinário, de uma tecnologia, ela vai atingir todos os segmentos, o comércio, ok? Ou seja, ali o agronegócio ele vai trabalhar com todo mundo. Por isso a importância da cidade nesse sentido, porque a cidade ela vai ter essa função de quê? De fornecer esses bens, de fornecer esse maquinário, de fornecer essa tecnologia. E claro, também a mão de obra especializada. Ou seja, muitas vezes, muitas cidades, principalmente onde há uma expansão do agronegócio, que se destaca principalmente no centro-oeste do Brasil, né? Por isso chama essa fronteira, essa expansão agrícola, tá? O que eles procuram? Muita obra, muita mão de obra qualificada, pessoas formadas, ou um curso técnico, ou um curso de graduação, ou um curso de pós-graduação. Ou seja, exigem cada vez mais uma mão de obra qualificada. Por isso a cidade ela vai ter essa função de formar essa mão de obra qualificada e fornecer isso para o campo, onde está precisando. E automaticamente o que se produz no campo vai para a cidade, para transformar esse produto em matéria-prima para exportação, ok? Olha só algumas informações importantes, né? Claro, sempre é bom frisar isso, né? Os dados desse processo do agronegócio brasileiro. Olha lá, dos últimos 25 anos, conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? O chamado MAPA, a área plantada cresceu 53%, a produção 260% e a produtividade aumentou 135%. Então, essa é a tendência do agronegócio brasileiro. Esse aumento na produção, tá? E de áreas, por isso que é a chamada expansão da fronteira agrícola. Ou seja, cada vez mais exige-se novos espaços, novas áreas para a produção. Os produtos de maior valor no agronegócio brasileiro, né, na atualidade, hoje, lá, ó, o algodão em pluma, o arroz, feijão, milho. No caso, a soja como um complexo aqui, como eu coloquei, porque é o grão, o farelo e também o óleo, né, o óleo de soja aí. Café, o açúcar, laranja, carnes, celulose e papel. Então, esses são esses produtos de maior exigência do mercado. Ou seja, cada vez maior essas produções desses tipos de produtos. Cada vez mais, exige-se mais, por isso que há um aumento dessa produtividade desses produtos aqui. Aqui um gráfico para só fazer uma ilustração do que falou anteriormente. Reparem para vocês verem, né? Olha lá, as projeções do agronegócio. Aqui tem uma projeção por o ano de 2022 a 2023, é uma projeção justamente conforme o que for caminhando, né, daquela produção. Olha só, então você vai ter um crescimento muito grande aqui, ó, por exemplo, da soja entre 2012 e 2013, 81,5%, agora já vai para uma projeção de 99,2%, né? O de grãos aqui, olha para vocês verem também, um crescimento muito elevado, tá? Aqui também de algodão, de milho, de café. Então o gráfico ele resume o que eu falei no slide anterior, desse crescimento da produção. Então todos esses elementos, todos esses produtos aqui, eles vão ter alta na produção. Justamente por essa elevada tecnologia, modernização do campo, o agronegócio e automaticamente as exportações. Diante disso, podemos citar vários setores da economia que fazem parte do agronegócio. Por isso, olha lá, as cidades aí interagindo com esse espaço rural, olha lá, bancos que fornecem créditos, indústria de insumos agrícolas, que são chamados aí, nós temos como exemplos fertilizantes, herbicidas, inseticidas, sementes selecionadas para plantio, entre outros, ok? Olha lá. Indústria de tratores e peças, lojas veterinárias e laboratórios que fornecem vacinas e rações para a pecuária de corte e leiteira. Isso na primeira etapa produtiva. Aqui uma imagem, né, para vocês verem como é que se especializou cada vez mais esse agronegócio, quer dizer, o agronegócio cada vez mais especializado. Grãos selecionados, ou seja, hoje se utiliza aí inúmeros grãos selecionados, a biotecnologia cada vez mais presente no campo, ok? Mais presente, cada vez maior aí no campo, a biotecnologia,
as rações de qualidade, a produção, a transformação, ali no caso, da matéria-prima, né, para a indústria, para consumo, ok? Então, cada vez mais especializado. Aqui, ó, um profissional já formado, ou pode ser um técnico, pode ser uma pessoa graduada na área, ok? Justamente especializado para poder lidar com essas diversidades que cada vez maior há entre o agronegócio e a nossa vida, né? Olha aqui os ciclos do agronegócio, como é que funciona esse ciclo, né? Para poder chegar até a cidade, chegar até a nossa casa. Olha como é que é o processo, né? Lá, os insumos, né? Ou seja, para poder você plantar, né? Para você cultivar, depois vem a produção, tá? E aí que vai vir o processo de distribuição para até chegar no processo da matéria-prima, transformar num produto industrial para a gente consumir. Aqui, ó. Então você tem desde o insumo até o varejo, o atacado. Então você tem aí os grandes supermercados de varejo, grandes supermercados de atacado, que recebem esses produtos oriundos do agronegócio, vindos do campo brasileiro, né? Vamos exemplificar para ficar mais fácil a gente entender um pouco como é que funciona isso. Então, algo muito simples que você tem na sua casa e vamos exemplificar como é que funciona esse agronegócio. Olha só, então o produto principal aqui que nós temos, né, o macarrão. Então, vamos pegar o exemplo, o macarrão, produto. Ingrediente, né, que produz esse macarrão é o trigo. Então, você tem lá a produção do trigo no campo brasileiro, perfeito? Então, voltando lá, como eu falei para vocês, do ciclo, né? Aí você tem, olha lá, o trigo é plantado no campo, ok? Espera todo o processo, tem todo um preparato, ok? Ali tem todo um cuidado, justamente por isso, é para cuidar bem, para crescer, para não ter prejuízos, né? Para não ter a morte ou perder boa parte dessa produção, né? Passou pelo processo, ele vai ser colhido, ou seja, quando tiver já na época para isso, vai ser colhido esse trigo. Em seguida, vamos lá. Em seguida, ele vai para a indústria na cidade ser transformado em macarrão embalado, ok? E no final, olha lá, já pronto para ser consumido após o preparo em casa. Então, ou seja, é um exemplo simples, mas que é no dia a dia que a gente muitas vezes não percebe onde está aí o agronegócio presente aí na nossa mesa. Então, quer dizer, você tem aí a indústria que transforma esse produto, esse macarrão, esse trigo, vai transformar ele no macarrão embalado, e aí você vai comprar onde? No pequeno supermercado do seu bairro, ou num grande atacado, né, no atacado varejista, ou num grande supermercado, você vai adquirir esse produto embalado, esse macarrão. Mas da onde que veio? Olha lá, ó. Lá do campo, lá do trigo, lá no início do processo, a matéria-prima principal. Perfeito? Então aí é um exemplo básico, simples, mas de fácil entendimento como é que funciona esse ciclo do agronegócio. Claro, vamos dar o destaque, né, para os setores que compõem esse agronegócio, né, os setores que são importantes aí para que isso dê certo, né, para que o agronegócio funcione. Quais são os setores? Nós temos o primário, que é relacionado à produção rural, tanto agrícola quanto na pecuária, né? Então você tem o principal setor. Vocês já viram muito isso lá no 6º ano, né, dos setores da economia. Então, olha a importância desse setor primário aí na questão do agronegócio. O segundo, como eu falei com vocês aí, é a indústria, né, a parte dos serviços da indústria, né, das fazendas, né, que vai transformar essa matéria-prima, por isso a importância da indústria aí no sentido de transformar essa matéria-prima naquele produto embalado para chegar até a nossa mesa. E aqui nós já chegamos no terceiro setor, que é o setor do comércio, onde vai fazer aí a compra, a venda e a troca. Então, ou seja, o agronegócio trabalha com os 3 setores. Então, ele envolve os 3 setores. Desde a produção, desde lá de plantar o grão, ou seja, o que for, até chegar no comércio para a compra, né? No caso, a compra e a venda desse produto final aí, ok? Olha só, nesse setor, o emprego de tecnologia é intenso, olha só, não sendo restrita ao campo rural.
estando também presente no campo industrial, com indústrias de sementes, adubos, agrotóxicos e outros insumos agrícolas. Então, o agronegócio está muito ligado ao processo industrial. É aí que entra a indústria, justamente o uso intensivo dessa tecnologia para agilizar essa forma da gente chegar à nossa mesa, essa forma da tecnologia cada vez mais inovar, qualificar. Por isso que, igual eu falei lá, a questão das sementes, os fertilizantes, né, muito intensos usados no campo, justamente para melhorar esses grãos, para que eles sejam mais selecionados possíveis, né, e não ter grandes perdas na produção agrícola, ok? Porém, né, como todo assunto interessante, muita coisa para ser dita, mas nós já vamos fazer aqui as nossas considerações finais, ou seja, fazer aqui o nosso fechamento sobre o que nós vimos e reforçar cada vez mais para te ajudar nos seus estudos aí do seu PET 3, ok? Olha lá, o agronegócio trata-se de um setor econômico bastante importante para a sociedade mundial, pois envolve uma cadeia de produção alimentar que interliga vários setores, como a agricultura, a pecuária e a indústria, além do comércio que consome os seus produtos. Então, pensar no agronegócio não é só pensar só no Brasil, ok? É pensar de uma forma mundial. Então, muitos países muito semelhantes ao Brasil já utilizam também o agronegócio. Tá? Então, você tem países aí africanos que também já aderem, países asiáticos que também já aderem ao agronegócio. Então, ou seja, não pense só uma coisa só de Brasil, só nosso, tá? Então, você tem uma escala mundial desse agronegócio. Por isso que eu falei que é um destaque hoje na importância dessa questão da produção hoje, uma exigência cada vez maior. Então, por isso que esse tipo de produção agrícola ganhou referência hoje mundial. Então, muitos países adotam esse tipo de sistema também, tá? Nas últimas décadas, a produção alimentícia mundial vem aumentando consideravelmente, ok? Sendo capaz, de forma eficiente, de alimentar toda a população mundial. Entretanto, essa produção não atinge todos os lugares. Olha aí a problemática que nós temos do agronegócio, né? Grande quantidade de produção, mas ainda boa parcela da população ainda não tem alimento, ainda passa fome. Então, né, enquanto você tem uma crescente dessa produção de alimentos, mas ainda há um déficit de pessoas que ainda passam fome. Então, infelizmente, é uma questão que precisa ser melhorada, é uma questão que precisa ser discutida e resolvida. Ou seja, não está coerente, né? Crescimento de produção de alimento, mas população ainda passando fome. Só Brasil? Não. Aí é questão de contexto mundial. Perfeito? Todas as empresas que fornecem insumos agrícolas aos agricultores, no caso remédio ao gado e máquinas para a agricultura, e os bancos que fornecem empréstimos financeiros aos grandes empresários do campo também estão relacionados com o agronegócio. Então, somente reforçando, né, a questão da cidade aí em relação ao agronegócio, a importância do espaço urbano para o agronegócio. E, para a gente fechar aqui a última parte, podemos perceber que vários setores da economia estão relacionados ao agronegócio, o que mostra sua força e importância socioeconômica. Então, a gente, né, mais uma vez, fechamos aqui, encerramos mais uma semana, ok? Então, continue dedicando às atividades da semana 2 do seu PET, faça uma nova revisão e faça os exercícios, ok? E aguardo você até na próxima aula. Um grande abraço!